Evangelho de João, capítulo de número 8, versos de 1 a 11. Leiamos todos a uma só voz. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher. Pode parar aí, vamos repetir? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma... A igreja pode assentar-se. Hoje, Dia Internacional da Mulher. Caiu num domingo. Aqui boa. Nós nos congratulamos com todas as mulheres que estão presentes, aquelas que não puderam ouvir estão ausentes, mas cujo coração também celebra essa data tão importante. Queridos, nos nossos dias falar sobre civilidade, urbanidade, bons modos, tratamento que seja acessível a todos, é um desafio. Parece que em algumas coisas progredimos, em outras estacionamos, em outras regredimos. Quero compartilhar com as mulheres que estão aqui presentes, e claro, com os homens também, uma experiência que tivemos nessa história um pouco mais recente, já tem um tempo, de uma mulher que estava aqui na igreja e ouvindo sempre nós falarmos sobre transtornos mentais, transtornos emocionais, sobre as pessoas que têm complexo narcisista, sobre pessoas que têm complexos do cluster B, falando sobre isso, porque é o que nós vivemos, nosso cotidiano, síndrome de burnout, que está em voga e muitas pessoas hoje, infelizmente, sofrem do efeito burnout. Resultado, ela um dia marcou um gabinete e, ao conversar, disse: pastor, eu de uns tempos para cá comecei a ouvir a mensagem, ler artigos no boletim da nossa igreja, e aí eu fui consultar um monte de podcast no YouTube. Eu acho que eu estou casada com um narcisista. Falei: por que você chegou a essa conclusão? Porque pastor bate em tudo. O que ele fala, o que ele faz, como ele faz eu me sentir, como eu vejo a minha personalidade, quem eu me vejo em relação a ele. Pastor, eu estou casada com um narcisista. E isso me traz agonia, me traz sofrimento. Eu digo: minha irmã, eu imagino. Você falando já dá para imaginar como deve ser isso. Vamos orar e ao mesmo tempo você tem que agir. Mas isso é uma coisa que só você pode fazer. E passou onde ela meditou, refletiu, orou, pesquisou, conversou com a parte, chegou à conclusão que o divórcio era inevitável para o bem-estar mental, a saúde psicológica dela. E aí aproveitou um período que esse indivíduo estaria fora e efetivou a sua mudança. E ela perguntou: pastor, mas o senhor acha que eu estou certa? Digo: minha filha, nisso não tem certo e errado, não. Nisso tem a nossa necessidade. Só você sabe com quem você convive. Ah, mas eu pensei em conversar. Mas se você diz que ele é narcisista, essa conversa vai terminar em quê, hein? Não, pastor, conversasse que eu estou saindo de casa. Mas você vai sair de casa? Vou. E se ele ficar violento? Não, já falei com uma vizinha para ela ficar dali do muro. Não, minha filha, a vizinha dali do muro, tadinha. É a outra que vai ficar exposta a alguma circunstância. O que você tem que fazer, faça logo. Agora, escreva tudo. Mande um e-mail, um textão gigantesco, porque nós, quando ouvimos, nós guardamos o que nós sentimos em relação ao que estamos ouvindo. Quando nós lemos, nós podemos revisitar aquilo que foi escrito para buscar uma melhor compreensão. A voz não. Ela saiu de casa, escreveu esse e-mail e começou a... Ela saiu de casa, escreveu esse e-mail e encaminhou. E começou a ter uma vida esplendorosa sozinha. Mas, um belo dia, ela conversa e diz: pastor, estou com medo. Passados uns meses,
Estou com medo. Falei, por quê? Porque o meu ex sabe que eu frequento aqui a igreja. E eu tenho medo que ele tentou contato comigo, mas eu bloqueei, tudo é pelo advogado, etc. Mas eu tenho medo que ele venha atrás de mim. E isso me seja um gatilho para eu me sentir como eu me sentia quando morava com ele. Eu disse, não, minha irmã, fica com seu coração em paz. Olha só, o que você vai fazer? Você vai pegar um papelzinho e vai sempre deixar escrito assim, pastor, hoje vou almoçar com o senhor. Você vai pegar esse papelzinho, vai deixar sempre dobradinho dentro da sua Bíblia. Só você o conhece, ninguém aqui o conhece. Você vai sentar lá atrás e vai observar. Se por um acaso passar pela porta, você chega para um diácono e diz o seguinte, seu diácono, olha só, o pastor, ele já está esperando esse papelzinho aqui. Você pode entregar para ele durante o culto mesmo, que ele já está esperando. Eu vou receber o papel e vou ler, pastor, preciso almoçar com o senhor. Eu já vou entender do que se trata. E aí, quando terminar o culto, você vai sair junto comigo na fila dos cumprimentos. E vai ficar do meu lado na fila dos cumprimentos, com toda a naturalidade. Mas justo ali, claro. E se ele vier falar comigo? Ele vai ter que falar comigo, a fila dos cumprimentos, ele vai cumprimentar todo mundo, eu estou ali, depois vem você. E o senhor vai cumprimentá-lo? Eu não vou cumprimentá-lo, eu vou abraçá-lo. Vou cumprimentar, vou abraçar, fazer festa, está tudo certo. E se ele quiser falar comigo? Você fala com ele, só não precisa sair, fica ali do lado. E se ele me chamar para almoçar? Aí você me dá um toque, eu vou dizer, rapaz, me perdoe, ela é nova aqui nas redondezas, ela vai almoçar comigo hoje. Só que você tem que prometer que vai mesmo, para não ser mentira. Mas, pastor, e se ele então vier outro domingo? Aí a gente vai dizer a mesma coisa, até que eu vou chegar num ponto que eu vou dizer, olha, pelos próximos 180 dias, 6 meses, ela vai almoçar todo domingo lá em casa, cara. Ela é uma pessoa boa demais, é muito benquista, vai ficar lá em casa. Pastor, eu estou com medo. Falei, por quê? E se ele ficar violento? Minha filha, você tem medo de violência, minha filha? Não tenha medo de violência, não. Deus é por nós, pode ficar tranquila. Mas e se ele ficar alterado? Minha filha, ele vai se alterar, ele vai achar o que deve ser feito, nós vamos receber o que ele acha que nós devemos receber e vamos tratar com reciprocidade, porque a gente só faz com o outro aquilo que a gente quer que façam conosco, não é isso? Então é reciprocidade. E depois dessa recíproca, você fica tranquila, vai todo mundo para a delegacia. Por quê, pastor? Minha filha, que aí nós vamos fazer um boletim de ocorrência, de lá nós vamos no plantão judiciário, plantão 24 horas, você vai pegar uma medida protetiva, restritiva, e vai encaminhar por e-mail para o trabalho dele. Aí fica exposto a pessoa que ele é. Aí é problema dele. E todo domingo, se ele quiser voltar, ele sabe que a gente está aqui, está tudo certo. Fica com seu coração em paz, isso é o normal. Assim ela procedeu. O homem nunca veio e Deus a abençoou de tal modo que hoje ela vive uma vida plena de alegria, de felicidade, sem essa escravidão emocional, essa dependência emocional, esse tipo de cônjuge que faz com que nós achemos que nós só somos alguma coisa graças a ele. Se não fosse a paciência dele, o que eu seria de nós? Isso para ela caiu por terra. E talvez você pergunte, pastor, é uma medida pouco ortodoxa, né? Não, não é uma medida pouco ortodoxa. Ela está na Bíblia. Como que você lida com uma mulher em vulnerabilidade? A Bíblia, para nós presbiterianos, é a nossa única regra de fé e de prática. Se nós praticamos isto, se falamos para ela que isto iria... Capítulo 8, a partir do nós retiramos isso? Das Escrituras. João capítulo 8, a partir do verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma surpreendida em... E fazendo o quê? Não, fazendo... Não tem hoje, não?
Mas não era adultério? Ela adulterou sozinha? Tinha internet? O indivíduo estava online? Que adultério é esse que só tem um? Pergunto para você nessa manhã. Uma pessoa sozinha pode adulterar? Se ela estiver sozinha, ela está adulterando? Minha esposa não está aqui, eu estou sozinho, então é adultério. Mas essa mulher, o texto diz, que foi surpreendida em adultério. E fazendo-a, não é fazendo-os. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Eu já fico imaginando Jesus. Já fico imaginando Deus com as vestes, vendo esse estado humilhante. Uma mulher provavelmente com as vestes mais simples que se usava por baixo das roupas, se não em constrangimento, em nudez, despida, de pé na frente daqueles homens e arrastaram ela para o templo diante de Jesus e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, atrapalham o ensino do evangelho de Jesus, trazem essa situação lamentável, lastimável e disseram a Jesus: mestre, nessa hora para ele Jesus é mestre, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, só ela. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aí agora Jesus nos ensina como que nós lidamos com mulheres em vulnerabilidade. Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Normalmente é assim. A pessoa ataca você, também vai querer atacar o outro. É o normal da vida. Mas Jesus, aí começa. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Você consegue imaginar isso? A mulher ali, à força de pé, posta à força no meio de todos que estavam ouvindo o ensino de Jesus, ainda é confrontada com a lei dizendo, o salário para isso é a morte, a consequência é a morte. As pedras já estão aqui. A gente só quer saber o seguinte: o senhor segue a lei de Moisés? Porque se não seguir, já vai os dois. Porque como mestre, o senhor não pode ser contra o Torá. Hoje é o dia de resolver tudo. Mas Jesus, olhando aquilo e ouvindo, inclinou-se e começou a escrever na terra com o dedo. Imagina a mulher. O que antes já estava terrível, agora piorou. Porque talvez o homem que pudesse fazer alguma coisa, ignora a situação, se inclina na terra e fica brincando igual a criança. Brincando de terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, olha isso, gente. E aí, Jesus, o que a gente faz? Mestre, Moisés manda matar, como é que fica? Já estamos aqui. Mestre, olha aí, olha o estado dela. Foi pega em adultério, a lei é clara. Como insistissem na pergunta, Jesus diante de uma pessoa que coloca a mulher em estado de vulnerabilidade, nós nos levantamos. E não apenas Jesus se levantou, mas também nós proferimos palavras. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire pedra. A mulher, meu Deus, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Se esses homens são santos, iluminados, doutores de teologia, quem sou eu? Verso 8, leamos todos. E tornando a inclinar-se, continuou a... Jeremias capítulo 17, versículo 13. Jeremias capítulo 17, versículo de número 13. Por que Jesus se inclina e escreve no chão, escreve com o dedo no chão? Jeremias 17, 13. Todos encontraram?
Está na sua Bíblia, sim, depois do profeta Isaías. Jeremias, capítulo 17, 13. Diz assim a palavra do Senhor ao profeta Jeremias: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão... O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Você entendeu agora por que ele escreve no chão? Você começa a fazer a conexão, um exemplo. Quem está ali? Bar Davi, também adúltero. Quem mais está ali? Simão, rouba no peso das coisas vendidas ao templo. Quem mais está ali? Ah, sim, seu fulano. Tem um relacionamento incestuoso. Quem mais está ali? Ah, sim, isso não pode faltar. Ele começa a escrever com o dedo. Por quê? Porque há uma profecia. O Senhor, da Jeremias, que diz que todos aqueles que abandonaram o Senhor serão envergonhados, tendo o seu nome escrito no chão. E ele, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Aí as pessoas, talvez, os mais antigos, os que tivessem mais acesso à literatura dos profetas, e ao mesmo tempo aqueles que estavam em processo de aprendizado para serem mestres, para serem rabis, talvez começasse a dizer: há uma profecia a esse respeito, uma profecia que diz que todo aquele que abandonou o Senhor teria seu nome escrito no chão. E essa mulher talvez começasse a olhar e perceber que Jesus está escrevendo nomes de pessoas. E esses homens vão lendo o que está escrito ali e eles não fazem mais nada. E a palavra do Senhor diz, no verso de número 9, mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Com quem que nós aprendemos como lidar com uma mulher em estado de vulnerabilidade? A gente aprende com Jesus de Nazaré. É Jesus que envergonha o abusador. É Jesus que se coloca na frente e não permita que aquilo aconteça. É Jesus que diz: hoje não tem barraco, não tem esculacho. Hoje não. Porque está todo mundo errado. Com quem que nós aprendemos, igreja? Como se auxilia uma mulher em estado vulnerável? É com Jesus de Nazaré. Ele acolhe esta mulher, ele ouve aquilo que é dito, ele interpreta o que está sendo feito, ele demonstra o estado daquelas pessoas e permanece ali. Igreja da Tijuca, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Com quem que você aprende como se lida com alguém que foi pego em flagrante adultério? É com Jesus. Jesus não faz a cariação: minha filha, eu salvei tua vida, mas agora para ficar bem para mim, você vai me dizer quem foi a pessoa, e eu tenho que reunir também com a esposa da pessoa, e eu tenho que reunir também, se tu for casada, com seu marido, e tem que ficar conversando para ver como é que vai ficar, para eu poder dar um parecer. Para Jesus não existe isso. Estavam te acusando, não foi, minha filha? Sim, Senhor. Qual foi a tua condenação? Qual foi a sentença que eles proferiram? Ninguém ficou, Senhor. Ninguém me condenou.
Ah, minha filha, se ninguém te condenou, também não tem condenação para você, não. Vai seguir tua vida. Só não peca mais. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que não fica fazendo a gente ficar andando em círculos, nas circunstâncias da nossa vida. Esse é Jesus que, quando observa alguém que todos estão dizendo é pecador, pecadora, é mau caráter, é sem vergonha, não presta, não vale nada, ele consegue fazer a leitura do que é real e trata o assunto com todo o evangelho, com toda a graça que é oriunda da palavra dele. De tal modo, queridas, que nesta manhã nós estamos aqui reunidos como igreja e nenhuma de vocês tem o direito de se sentir amedrontada por ninguém. Isso não tem a ver com bravata, isso tem a ver com o evangelho. Nenhuma de vocês pode ser dependente emocional de homem ou de mulher alguma, porque tem muita mãe narcisista, tem muita mãe que expõe os filhos ao erro público, tem muita mãe que humilha seu filho e sua filha. Você, aqui nesta igreja, você não tem o direito de se sentir abandonada. Porque todos nós aqui temos a Bíblia como nossa única regra de fé e também E como Jesus nos ensina a tratar uma mulher em vulnerabilidade. Ele acabou de ensinar a gente aqui. Tem tantos outros textos. Uma mulher que vai buscar água dia, tantos outros textos, para ela poder estar sozinha ali, porque ela era persona não grata de todas as outras mulheres que buscavam água às 6 da manhã, ela deixa para ir meio-dia quando tem mais ninguém. Você não tem o direito de nessa igreja sentir-se amedrontada. Mas uma coisa é certa, quem determina os limites e diz até onde é aceitável ou não, é você, minha filha. Não pode ser a igreja com CNPJ, não pode dizer, fulano, fulana, não é bem... Não. Mas Jesus, ele orienta essa mulher, dizendo para ela basicamente, ninguém te condenou, eu como Messias, como Deus encarnado, eu que instituí o que é pecado e o que é graça, eu não te condeno. Vai viver tua vida? Só não peca mais. O que passou, passou. É hora de deixar o passado passar. Nós somos muitas vezes, nem prisioneiros, nós somos reféns das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de eventos históricos, de coisas do passado. Meu pai não gostava de mim, então eu sou um patinho feio. Minha mãe não gostava de mim, logo eu sou rejeitado. Sim, é fato. Eu vou concordar com vocês, não gostava de você. Só que você está aqui nessa manhã, você venceu. Você está bem arrumado, está vestido, está sentado, está em traje de gala. Num ambiente refrigerado, num ambiente onde todo mundo é da paz, onde ninguém discute política, porque isso é um assunto do portão para fora e é individual. Quem vota é quem tem CPF, não é quem tem CNPJ. De tal modo que esse ambiente aqui é um ambiente de saúde, é um ambiente de contato, é um ambiente de comunhão, é um ambiente de edificação. Você está neste ambiente, o que significa? Você venceu. Você está como um elefante desses de circo, que é amarrado por um barbante num toco de madeira fincado no chão. Mas porque desde pequenininho ele era amarrado dessa forma, ele acha que ele não tem forças. Nessa manhã, acorde, você já venceu. Ouça as palavras de Jesus. Seu pai te rejeitou, sua mãe te rejeitou, seu marido te rejeitou, ex-marido te rejeitou, sua ex-mulher te rejeitou, sua mulher te rejeitou. E qual foi a condenação? Com isso você vai para o inferno? Foi essa a condenação? Com isso você nunca mais vai poder sorrir? Foi essa a condenação? Qual foi a condenação?
Condenação mesmo? Sim, nenhuma. Mas sabe o que Jesus diz para você? Eu também não te condeno, não. Vamos seguir a vida? E deixa o passado. Não peca mais, não. Dificuldade nossa, dependendo da nossa dependência emocional, se ela tiver envolvimento com pecado, nós nos deixamos escravizar pelo pecado. E a gente sabe que para viver a liberdade que Jesus nos dá, é necessário romper com o pecado e procurar viver uma vida que agrada a Deus, de tal modo que o pecado, quando vem, é um deslize, não é uma norma de conduta. Hoje é Dia Internacional da Mulher, no mundo inteiro. Mas as Escrituras são o nosso bastião de espiritualidade e daquilo que é moral. De tal modo que fazer, que se você tiver em estado de vulnerabilidade, você já sabe o que fazer. E graças a Deus que existem leis hoje que auxiliam em muito. Está longe do ideal, mas há 20, 30 anos atrás não tinha nada. Mas, ao mesmo tempo, minha irmã, é necessário também fazer um parênteses. Sabe por quê? Porque a gente tem que voltar a educar filho como homem, tá? Nossos filhos, homens, muitas vezes, estão sendo educados como se fossem mulheres. Aí é óbvio. Se ele acha que é igual à mulher, ele vai trocar tapa com a mulher, ele vai discutir verbalmente com a mulher, porque ele foi criado achando que era igual. Não, nós somos diferentes. Se botar um do lado do outro, dá para ver que é diferente. E legalmente, hoje, a mulher tem mais direito que o homem. Qual o direito que o homem tem a mais que a mulher? Diz um, se você é da área jurídica. Um direito que só o homem tem, a mulher não tem. Agora, quantos direitos as mulheres têm e o homem não tem? E a nossa sociedade tem padecido, porque os homens deixaram de ser criados como homens. Deixaram de fazer seus esportes à vontade. Deixaram de exercer a vontade de liderança e aprendizado. Deixaram de ter fome por ganhar um campeonato e carregar uma medalha de ouro. Hoje tudo é medalha de participação. Então não importa teu desempenho, tu vai ser premiado. Se infelizmente hoje crescem o número de mães que criam seus filhos sem a presença dos pais, se você tem filho homem, minha filha, você tem que educar ele a ser homem. Porque se você não educá-lo a ser homem, se ele achar que ele é totalmente igual a uma mulher, ele vai achar que brigar com uma mulher é igual brigar com um igual. E é assim no cotidiano? Minha mãe, para nós encerrarmos, Dona Joana, que está lá no abrigo, me levou para fazer judô na rua de vocês, Simone e Valentina, na Doc Lobo, lá no Clube Municipal. E na época o professor de judô era um militar da ativa e ele era extremamente rigoroso. Lembra daquele filme Karate Kid? Aquele sensei, aquele mestre do mal, perdia para o meu, no sentido do rigor. Mas era bora, seu molode, vambora, seu pamonha, tá parado, por quê, etc e tal. Quer ir no banheiro? Não vai no banheiro, vai fazer aí mesmo. E eu achava curioso, porque ali era um ambiente plural. Tinha eu que vim da favela, tinha um outro que era sobrinho na época de um dos líderes, acho que na época ainda se chamava Falange Vermelha, fazia judô lá, um garotinho junto comigo de 7, 8 anos. Tinham toda aquela nata de playboys da Tijuca, que frequentava o clube municipal.
E eu reparava, não entendia porquê, mas eu reparava essas coisas, que tinham várias senhoras, a maioria eram levados pelas avós, outros eram levados pelas mães. E eu percebi que o professor gritava com todos de igual modo. E o nível aquisitivo naquela época, nesses anos 88, 89, desse grupo que ia, era tão grande que certa vez numa conversa, não sei o que aconteceu, deixaram a gente conversar 5 minutos no tatame, um começou a falar para o outro, eu vou ganhar de Natal um videocassete. E eu me espantei. Um videocassete, um negócio tão caro dado para uma criança? Mas como que você vai ganhar um videocassete? É só tu pedir para o pai que ele dá. Ah, é? É. Pede para o teu pai, ele vai te dar. Ué, mas se ele não tiver dinheiro? Como assim teu pai não tem dinheiro? Se meu pai não tiver dinheiro, como é que ele vai comprar um videocassete? Aí bugaram todos, porque nunca viveram no verbete, não tenho dinheiro. Esse professor gritava com todos, e eu observava as avós tricotando, as mães aproveitando para fazer o checklist do dia da semana, e o couro comendo lá no tatame. Depois, mais velho, conversando com a minha mãe, ela me disse, você sabe por que eu te levava naquele judô? Ah, mamãe, sinceramente, era para aprender judô, mas tinha tanto lugar para aprender esse judô, né? Meu filho, eu levei você para aprender lá, porque lá você ia lidar com um homem que é como a maioria dos homens que você vai lidar o resto da sua vida. Onde se você não ganhar, ele vai dizer na tua cara que tu é um perdedor. Então, meu filho, você tinha que aprender a ganhar. E aqueles garotinhos ricos que iam lá, as vós levavam por quê? Pelo mesmo motivo, meu filho. Sabia que o netinho era uma almofadinha. Sabia que se fossem criados com leite, com pera ali, com aveia, quáquer e sucrilhos, eles não iam ser ninguém. Por isso que essas avós levavam. E as mães? As mães, meu filho, conquanto fossem mulheres de alta sociedade, eram todas minhas amigas e trocávamos ideias de como melhorar a criação dos nossos filhos. E ela me disse, você tem uma memória boa. Você já encontrou algum dos seus ex-amiguinhos do judô envolvido em alguma coisa aí no cotidiano? Ou já viu estado vexatório na rua? Ei, mamãe, nem o que era sobrinho do chefe da Falange Vermelha eu vi. Acho que ele nem deu para o crime. Pois é, meu filho. Homens têm que criar para ser homem. Aprendi isso com a minha mãe. Com quem que eu aprendi que homem tem que ser criado para ser homem? Aprendi com a mulher. Hoje é Dia Internacional da Mulher. Se você quer que os homens saibam defender e saibam se impor diante de uma circunstância de vulnerabilidade, minhas filhas, vocês são mães, depende de vocês. E se você está passando por uma circunstância dessa, graças a Deus nos dias de hoje, segurança, tem advogado da mulher, delegacia da mulher, viatura da mulher, segurança presente da mulher, plantão judiciário, tem de tudo. Mas a igreja, a CNPJ, não pode fazer isso por você. Só você. Não é que você pode libertar-se. Só você tem que tomar ciência de que você já está livre e não precisa passar por escravidão nenhuma. Amém, igreja?